porque eu já os cumprimentei. Quando eu li a relação de conquistas que, porventura, vão acontecer em 2010, eu li em nome do Executivo e esclareci que cada vereador votou aqui para que o pedido fosse encaminhado para cada deputado. E o conjunto, como eu disse, ninguém faz sucesso sozinho, é que então pôde ter então essas conquistas. Um governo, ele não vai ser forte se ele não tiver um legislativo atuante, que compreenda o processo da legislação, que compreenda as necessidades da população. Um município, ele vai ter poder de autonomia quando o legislativo e executivo caminharem, trabalhando sempre com o pensamento voltado para as necessidades da população. Seja ela da ordem de construção, da ordem de transporte, da ordem de educação, da ordem de saúde, ou de qualquer área que seja. O primeiro ano de um governo, como eu tenho repetido inúmeras vezes aqui nessa tribuna, é um ano muito difícil para qualquer administração que comece após um longo tempo de outra administração. Aquele que começa visualizando intenções novas, com pessoas novas, e aí ele vai se deparar com os problemas existentes. Por mais que ele conheça, como nós conhecíamos e sabíamos, das necessidades que o nosso município enfrentava, nós não tínhamos contato com o problema em si. Então, nós tivemos aqui diversos contratempos que a prefeitura encontrou e que, como bem disse o ministro no sábado, o ministro do Desenvolvimento Institucional, ele disse: esta prefeita é uma leoa. Porque quando ela chegou na prefeitura, na primeira semana de janeiro, ela enfrentou algumas dificuldades, como algumas administrações anteriores também sofreram. Então, de ordem administrativa, de ordem patrimonial, de ordem fiscal e jurídica. E o que era esperado por todos era que fosse, então, apresentado quais eram as dificuldades. Mas o problema era tão grande que era impossível parar para levantar tudo o que existia e para depois começar a trabalhar. O hospital estava sem médico. No dia seguinte era preciso ter médicos lá. O hospital não tinha remédios e no dia seguinte era preciso ter remédios lá. E se então as pessoas falam: por que não declarou um estado de calamidade? Por que não chamou a justiça? E aí então o município tinha que parar, mas parar literalmente, para depois então ter o recomeço. Então foi se tocando, e aí eu só quero relembrar alguns problemas encontrados. Por exemplo, veículos quebrados ou sucateados, eram 3 caminhões, e aí hoje nessa casa foi apresentado um requerimento solicitando a listagem de veículos, o estado em que se encontra, e com certeza o executivo vai apresentar. Como o público pode perceber, nós, enquanto vereadores, eu, enquanto vereadora, não me oponho nunca a nenhum requerimento que os pares fazem solicitando informações. E as pessoas falam: mas está sendo contra a prefeita e vocês não falam nada. O direito principal do vereador é fiscalizar. O vereador está cumprindo a sua prerrogativa do mandato de fiscalizar, de solicitar informações. Nós nunca seremos contra, assim como eu não serei contra. Então, o executivo vai sempre esclarecer. E assim como nós, do nosso lado, e eu especificamente, tenho feito inúmeras cobranças também à casa, à Câmara, porque é uma prerrogativa do vereador fiscalizar o executivo e o legislativo. É uma prerrogativa do vereador fiscalizar as contas do executivo e fiscalizar as contas do legislativo. Caso assim não seja, nós estamos sendo negligentes. Então, faltava-se o que tinha sucateado: 3 caminhões Ford, um veículo Corsa, 2 viaturas do trânsito, um Gol do Conselho Tutelar, 3 ambulâncias, um Jeep da Vigilância Sanitária, um Santana do Gabinete, um Reto
uma retroescavadeira, uma moto niveladora e as multas de 3 caminhões Ford, uma perua Kombi do CRAS, do Corsa, um Santana, ambulância sem documento e por excesso de multas no valor aproximado de R$53 mil. No patrimônio, eram 2 veículos, um Corsa e um Gol, encontravam-se apreendidos por falta de licenciamentos e multas, sem nenhuma providência tomada pela administração anterior. Foram levadas a leilão e perdidos no patrimônio municipal. Foi detectado o desaparecimento de vários objetos, peças e equipamentos do patrimônio público municipal, como encontra-se registrado nos devidos documentos da Prefeitura e conferidos pelo Tribunal de Contas. Motores, câmbio diferencial de caminhão, motor de ônibus, aparelho de ar-condicionado, roçadeiras elétricas a gasolina, equipamentos e caixas de som, máquinas de tricô, dentre outras. Dos processos, foi detectado o apontamento pelo Tribunal de Contas o desaparecimento de vários processos de licitação e um processo de dívida ativa no valor aproximado de R$1.400.000. A Prefeitura foi obrigada a devolver R$440 mil de verbas referente a convênios da Estrada das Laranjeiras, de aparelho de ultrassonografia e da Escola Recanto das Orquídeas, que se situa nos Barnabés. E ainda continua devolvendo os recursos financeiros depois do apontado pelo Tribunal de Contas, para poder efetuar novos convênios com o governo estadual e federal por irresponsabilidade da administração anterior. Não foi recolhido pela administração anterior o parcelamento junto ao FGTS no valor de R$3 milhões, deixando o orçamento atual numa dotação de apenas R$200 mil. Foram deixados vários débitos para essa administração junto à Telefônica, à Sabesp e à Eletropaulo, totalizando mais de R$1,5 milhão, gerando notificações de cobrança com ameaça de corte dos serviços. Foram ajuizadas várias ações contra a Prefeitura Municipal de Juquitiba, referentes a cobranças de carnes, merenda escolar, materiais de construção, exames laboratoriais e remédios, sem requisições, sem notas fiscais e sem o devido processo licitatório. Foi deixada uma dívida de R$160 mil sem empenho e sem dotação, junto à empresa Mogidor, que administrava o Hospital Municipal. Essa administração, dentro dos princípios da transparência, da moralidade e da impessoalidade e da responsabilidade fiscal e patrimonial, em nome de todos os munícipes, determinou a instalação das sindicâncias e o devido procedimento legal, e assim que concluídas, serão remetidas ao Egresso Tribunal de Contas e ao digno Ministério Público para o processo de ressarcimento ao erário do município. Mesmo com todas essas dificuldades, essa administração conseguiu realizar algumas obras e recuperar veículos e máquinas. Das obras, o prédio do escritório do Distrito dos Barnabés, onde será centralizada a administração, os Correios, o acesso a São Paulo, o CRAS, a biblioteca e o posto policial. Recuperação do lixão e a rampa do transbordo, acabando com as moscas e os urubus. Recuperou o processo junto ao FUMEF e iniciou a reforma da rodoviária e 3 pavimentações de ruas. Reforma do PSF do Vitalino, inauguração prevista para o dia 19/12. Reforma do Hospital Municipal em andamento. E aluguel de um prédio para o PSF no centro, com instalação do Serviço de Trânsito Conselho Tutelar e IBGE em Juquitiba para 2010. Com a CODASP, foi a restauração da ponte e penalização da Estrada Velha e penalização da Estrada das Marrecas, recuperação das pontes da Senhorinha e Lagoa Azul, recuperação de veículos e máquinas, os 3 caminhões compactadores de lixo, um caminhão basculante, um Santana do gabinete, 3 ambulâncias, um micro-ônibus, uma carregadeira, 2 viaturas do trânsito, uma perua Kombi, um Gol da fiscalização, um Corsa de 4 portas, um Gol do Conselho Tutelar. Então, como nós quis elencar aqui, alguns problemas que foram enfrentados. E voltando em algumas outras atitudes que eu quero parabenizar, entre outras, o CONSEG de Juquitiba, que com o CONSEG nós somos até a Secretaria de Segurança Pública, que é uma outra demanda que essa vereadora tem encampado. O Hospital Regional do HGIS demorou 17 anos para ele ser concluído. E hoje, quando a gente recebe de volta os ofícios da Secretaria de Segurança Pública,